Olá, a paz do Senhor, está começando mais um programa Interação Gospel. Eu sou Priscila Cedro e é sempre um prazer estar na sua casa e ser instrumento usado por Deus para edificar a tua vida. Hoje o tema será a paternidade e a sociedade. Você não pode perder. Então chama os seus parentes, arruma a sua sala de estar, o ambiente onde você está, compartilhe esse programa com o maior número de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que Deus quer tratar a orfandade que assola a nossa nação, e por que não dizer as nações da terra, mas a cura dessa orfandade em Cristo Jesus, amém? Aqui do meu lado esquerdo está o pastor Silva, e daqui a pouco você vai conhecê-lo, pastor da Igreja Batista Filadélfia, e eu sei que Deus tem algo precioso para ministrar as nossas vidas. Mas antes de começar este programa, eu quero falar sobre os CETAPs, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. Eu já sou aluna CETAPs e você também pode ser aluno CETAPs. Nos últimos tempos, a palavra de Deus diz que sobreviriam tempos difíceis e nós estamos vivendo tempos difíceis. E é necessário, nós como líderes, nós que ministramos a pessoas, é necessário que nós venhamos a nos munir de ferramentas para ajudar no trato com pessoas, no tratamento de pessoas. E eu sei que Deus pode usar a mim e pode usar você também. Você sabia que você pode se formar em teologia ou em psicanálise em qualquer lugar do país ou em qualquer lugar do mundo? Sabia que você pode ser um aluno CETAPs em qualquer lugar da nossa nação e do mundo, via online? Então eu quero convidar você a se munir dessa ferramenta, a ser um aluno CETAPs, assim como eu. Se você é morador aqui do Espírito Santo ou da região da Grande Vitória, você também pode ter aulas presenciais e se encontrar comigo numa turma. O que você acha? Venha você também ser aluno CETAPs, Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. Também gostaria de falar agora, vai aparecer aí na sua tela, falar sobre a Keila Costa Store. Até o final do programa você vai me ver em pé, e olha que linda que eu estou hoje, estou chique, porque eu estou vestindo este propósito, Keila Costa Store. Vista você também esse propósito, você, ungidamente mais bonita. E você sabia que Keila Costa Store não veste só nós mulheres? A moda masculina, moda infanto-juvenil, moda infantil. Ei, o que você está esperando? Siga Keila Costa nas redes sociais, @Keila Costa Store, e vista você também este propósito. Você, ungidamente mais bonita. Aleluia! Eita glória! Nós estamos já sentindo a presença de Deus, porque quando falamos de CETAPs, quando falamos de Keila Costa, nós falamos de propósito. E quero te dizer que hoje o CETAPs é um dos mantenedores da TV IBMS e do programa Interação Gospel. Se tornando um aluno CETAPs, você vai estar contribuindo diretamente com essa voz profética que é a TV IBMS que se levantou nesta nação. Amém? Então vamos começar esse culto gravado. Como nós sempre começamos, adorando a Deus. Eu estou muito feliz hoje, porque se você acompanha o programa Interação Gospel, no final de janeiro, início de fevereiro, eu estava compartilhando com vocês que meu marido estava iniciando uma jornada de pastorado. Era a nossa estreia nesse campo, de cuidado com pessoas. E eu compartilhei com vocês de alguns desafios que nós estávamos enfrentando frente a esta igreja que Deus colocou em nossas mãos. E uma das limitações era o grupo de louvor. Não porque não tinham pessoas com potencial, com dons e talentos, mas toda uma dificuldade de instrumentista, de fluir. Mas
para Deus provar para nós que Ele é o dono da obra, Ele é o noivo, é Ele que rege a sua igreja. Hoje eu trouxe aqui, eu estou muito emocionada, no programa Interação Gospel, eu trouxe aqui parte do milagre que Deus tem feito na ADNV de Soteco, e é com o coração grato ao Senhor, de forma celebrativa, que eu recebo a minha líder de louvor, Catherine, e o meu tecladista da ADNV de Soteco, também o meu cunhado, Rogério Lopes de Assis. Aleluia! Então deixa Deus fluir, meu amado, porque eu já estou empolgada. Você está empolgado aí? Deus já se faz presente. Então encha a atmosfera da sua casa com louvor e adoração. Deixa Deus te tocar nessa noite. Aleluia! Oh, aleluia. Eu te convido, meu querido, você que está nos assistindo neste dia, independente de onde você esteja neste momento, se é no seu trabalho, se é na sua casa, na sua sala, no seu quarto, se é pelo telefone, né? Se é pelo seu computador, não importa onde você esteja, eu quero te convidar nesta hora a atrair a presença do Espírito Santo, porque da mesma forma que nós já podemos sentir a presença do Pai neste lugar, aleluia, você também pode sentir a presença dele aí neste lugar. Aleluia, clame a Ele. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Oh, nós te adoramos, Senhor. Estás aqui, movendo corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Declare isso. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Declare isso. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este
este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Diga isso. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Aleluia. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Este é o nosso Deus. Oh, aleluia. Este é quem tu és. Aleluia. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Aleluia. Este é quem tu és, Senhor. Este é quem tu és. E eu quero abrir esse programa com a palavra de Deus em Efésios, na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, diz assim, vou ler alguns versículos, diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Agora Provérbios 22:6 diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aleluia! Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós cremos nessa palavra e vamos começar então. O tema de hoje é a paternidade e a sociedade. Quais são os reflexos dela na nossa sociedade? Eu estou aqui acompanhada do pastor Silva, da Igreja Betel Filadélfia. Pastor Silva, seja muito bem-vindo, é um prazer imenso receber o Senhor aqui. Eu não conhecia o pastor Silva pessoalmente, mas foi um grato privilégio, uma grata surpresa, né? Eu falo que o Espírito Santo trouxe testificação aos nossos corações, e só nos bastidores eu já fui ricamente abençoada. Aleluia. Pastor Silva, seja muito bem-vindo. Abrimos com a palavra de Deus. E pastor Silva, vamos começar, né? Vamos começar. Eu gostaria muito que o pastor Silva fizesse a introdução que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, porque eu creio que vai criar um pano de fundo maravilhoso, né? Vai dar um fundamento maravilhoso para aquilo que nós iremos discutir, né? Quais são, principalmente, esse problema que assola a nossa nação. Por que não dizer as nações da terra, que é a orfandade? Mas, pastor Silva, qual é a tua visão do contexto geral sobre paternidade? Bem, eu geralmente me posicionando como ministro do reino de Deus, embaixador,
a nossa posição aqui na Terra não é apresentar a nossa visão particular, mas a visão do nosso rei, né? Daquele que é o nosso Senhor, que é o nosso governante. Então, eu quero aqui apresentar a visão de Deus. É verdade que a compreensão da importância da maternidade, ela é indiscutível. É indiscutível, mas, embora a mulher ela tenha um papel extremamente importante na construção de um ser humano, porque a mulher foi escolhida por Deus para não só criar um ser humano, mas fundamentar as bases do desenvolvimento do caráter, da saúde emocional e psíquica num ser humano. Então, a mulher fundamenta e prepara esse ser humano para que venha a segunda semeadura, que é o papel do pai. O papel do pai, então, é semear sobre aquele trabalho que ele começou através da mulher. E, hoje em dia, o que tem ocorrido, o que se observa, é que a figura do pai, essa figura se tornou assim, dispensável. Hoje, com o passar do tempo, na proporção que a humanidade foi se afastando da visão de Deus, do projeto de Deus, o homem, na proporção que Deus foi se afastando do coração do homem, tudo aquilo que Deus estabeleceu para o bem-estar e felicidade da humanidade, a humanidade foi se afastando e o homem se tornou um órfão. Por que hoje em dia você encontra humanos órfãos de pais presente? Porque o verdadeiro pai é Deus. Deus nos criou. Deus não precisava ter criado a humanidade, mas Ele criou porque, particularmente, Ele quis viver em família. E quando Deus estabeleceu viver em família, Ele também exatamente criou a humanidade. Outra coisa também importante é que de todos os seres criados por Deus, o ser humano foi o único criado à imagem de Deus. Às vezes nós falamos dos querubins, dos anjos, dos serafins, mas veja só, nenhum desses seres tão significativo e importante para o reino de Deus foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o fato de Deus ter nos criado à imagem dele, isso traz para a nossa compreensão que Deus quer ter uma intimidade com cada ser humano que ele não tem com os outros seres que ele criou. Então, a orfandade está exatamente nesse sentido, que quando o homem se separou de Deus, quer dizer, Deus não só criou todas as coisas, mas definiu como cada coisa deve funcionar. Ele determinou. Ele criou o homem e ele determinou como o homem deve ser homem. Qual o papel do homem? Criou a mulher e determinou como a mulher deve ser mulher e qual o papel Lembrando, pastor, que Deus tem essa autoridade de discernir como vai funcionar uma autoridade de criação. De criação, exatamente. Foi ele que, então, ele quando colocou o homem na família, e na verdade ele diz que, lá a Bíblia diz que a mulher deve estar sujeita ao seu marido. Mas esse princípio de sujeição, de autoridade do homem, não é uma autoridade hierárquica, é uma autoridade para ele poder servir. Que no reino de Deus, quem tem autoridade é aquele que serve. Então, nesse caso, por que Deus colocou o homem em autoridade para poder servir e amar a mulher cuidando dela? Por causa da função da mulher na geração dos seres humanos. Então, quando Deus criou o ser humano à imagem dele. Eu não fui criado à minha imagem, você que está me assistindo, você não foi criado à sua imagem. Você não foi criado para parecer com você, nem com nenhum outro ser nesse universo. Você foi criado para ser semelhante a Deus. Então, o que acontece? Deus não só criou, estabeleceu como as coisas deveriam funcionar. E o que aconteceu com o pecado? Adão rejeitou o sistema de Deus, induzido por Satanás, de que se ele vivesse num outro sistema, ele seria mais feliz do que vivendo no sistema de Deus. Quando ele aceitou essa hipótese e operacionalizou, ele saiu do sistema de Deus e caiu no sistema do diabo, que é o sistema que a gente vive
E eu achei interessante, pastor, quando a gente estava conversando aqui, que eu falei, ele já lançou pérolas para mim pelos bastidores. Eu deveria ter gravado, mas ele vai compartilhar aqui conosco. Essa questão de Adão decidir, né, ferir os princípios determinados por Deus. Porque eu achei até interessante que o pastor estava falando sobre imagem. Quando nós refletimos a nossa imagem em um espelho, quando há uma imagem refletida nossa no espelho, aquela imagem não tem autonomia. Não tem. Ela vai fazer o que eu vou fazer. Exato. Diferente de nós como imagem refletida de Deus. Nós temos autonomia e nós podemos escolher seguir os princípios ou não. Exatamente. Seguir essa imagem ou não. Perfeito. Então, como imagem de Deus, por exemplo, se Deus não mente, não é para nós mentirmos. Se Deus não mata, não é para nós matarmos. Se Deus não engana, se Deus não trai, não era para nós fazermos isso. Por quê? Porque nós somos imagens. Só que nós devemos ser imagens de Deus, mas você tem autonomia para agir diferente. Daí a necessidade, o que eu chamo, a imagem de Deus está em nós sob 3 características principais. Primeira, que Deus é espírito. Nós também somos espírito. Deus é um ser pessoal. Nós também somos um ser pessoal. Então, o que quer dizer um ser pessoal? É um ser que é capaz de se relacionar. Deus é um Deus todo-poderoso, mas Ele é um Deus que se relaciona. Antes mesmo dele nos querer, ele já vivia dentro de um ambiente de relacionamento, lá na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Nós também precisamos, isso é uma característica inata de Deus, ser pessoal. E outro fator é ser moralmente livre. O que é moralmente livre? É a competência que tem um ser espiritual de tomar decisões independente de qualquer pressão ou motivação, apenas baseado na sua consciência e na sua compreensão. Então, isso nos faz imagem de Deus. Então, dentro desse contexto, então é para nós, primeiro sabermos, temos consciência que somos imagem de Deus. E dentro dessa consciência, eu tenho que escolher agir dentro desse pressuposto, de forma que, quando eu não minto porque eu tenho consciência que eu sou imagem de Deus. Quando eu não engano, quando eu não agrido, eu não vou agredir porque eu sou imagem de Deus. E essa é a força que fundamenta a nossa natureza espiritual. É claro que quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. E morto espiritualmente, ele perdeu essa capacidade, dessa voluntariedade. Porque o homem, antigamente, antes de pecar, ele tinha a vida espiritual, a natureza espiritual, que é a sede da compreensão ou a sede da consciência. Agora, essa consciência espiritual é uma consciência construída através do relacionamento com Deus e com as verdades de Deus. E o homem tem um corpo. O corpo é a sede da vida irracional. Existe também uma consciência que se desenvolve a partir do corpo. Só que essa consciência a partir do corpo é o que a gente chama da consciência carnal, que é baseada na experiência através do corpo. Essa consciência através do corpo, ela está fundamentada na dor e no prazer. Isso quer dizer que quando você desenvolve o seu juízo de valor acerca de você e acerca de tudo que está em sua volta, você desenvolve esse juízo baseado na dor e no prazer. Só que quando você desenvolve esse juízo baseado na dor e no prazer, o que você estabelece? Que toda dor é o mal e todo prazer é o bem. Isso não é verdade. Porque enquanto que o bem é um valor, a dor é uma sensação. O prazer é uma sensação. Enquanto que o mal é um valor, a dor é uma sensação. Mas quando você vive em função do corpo, a sua tendência, então, é misturar tudo. Então, você acaba se apaixonando por coisas que vai te destruir. Mas só porque é prazerosa, você identifica aquilo como bem. E muitas coisas que vão te abençoar, que vão fazer você prosperar, que vai fazer você ser feliz, mas que às vezes envolve dificuldades e até alguma dor. E você então abandona. Daí a grande dificuldade do homem caminhar com Deus, nesse sentido. Então a questão da paternidade está exatamente nesse ponto, que o homem
ele se afastou de Deus. E esse pai humano, que deveria refletir a paternidade de Deus, ele, separado de Deus, ele também não foi abençoado por uma paternidade. Então, ele não pode transmitir essa paternidade. De forma que é muito importante, então, você considerar que o nosso nascimento, isso lá em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E diz lá, no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, se referindo ao nascimento genético, nem da vontade da carne, se referindo à relação sexual, e nem da vontade do varão, se referindo a uma determinação humana de gerar um filho para Deus. Então, nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus Cristo, dentro de um contexto espiritual. E é importante você entender que esse pai, que embora você nasça aqui na terra, longe dele, mas o seu nascimento é um ato dele. Aleluia. É um ato dele. Então, pode ser que quando você foi gerado, sua mãe não te desejava, seu pai nem sabe que você nasceu, mas seu pai verdadeiro, que é o Pai Celestial, sabe que você nasceu. Mas só que você não sabe que existe um Deus. Só que você não sabe que, na verdade, você é fruto da vontade de Deus. Então se estabelece essa ideia, esse problema da falta da paternidade, da falta dessa referência. E eu falo que todo ser humano, independente da forma que ele nasce debaixo de uma autorização de Deus. Perfeito, exatamente. Debaixo da vontade de Deus. Pode não ter sido na vontade da mãe biológica, do pai biológico, falo assim, corporalmente falando, mas nasceu debaixo de uma vontade, de uma autorização de Deus. Certo. Quando você nasceu, mesmo que não tivesse ninguém, mas Deus estava lá esfregando a mão, alegre pelo seu nascimento. Deus estava lá, você é a menina que eu planejei. E outra, Deus nos planejou antes da fundação do mundo. Quer dizer, quando você nasceu, nós não entramos na consciência de Deus no dia que nascemos. Nós já participamos da consciência de Deus lá antes de tudo. Lá no início de tudo, Deus já sabia que eu iria nascer, Deus sabia que a irmã iria nascer, e sabia que você que está me assistindo aí, Deus já tinha consciência de você, e já tinha um plano para a sua vida. Aí que entra o problema, irmão. Deus, quando nos criou diferente dos animais. Os animais, Deus estabeleceu a identidade e o destino deles, e colocou isso dentro deles na forma de instinto. De forma que o instinto nos animais funciona como um programa de computador. O animal, ele vive a vontade de Deus sem precisar saber o que está fazendo. Por exemplo, um boi não sabe que é um boi, mas funciona como um boi. Um boi. Eu, como fui criado à imagem de Deus para funcionar à semelhança de Deus, como Deus é espírito, ele não me transmite as suas características geneticamente. Eu preciso aprender. Então, por isso que nós, como seres humanos, somos pobres em espírito. Somos pobres em instintos. Isso quer dizer que eu não posso depender do corpo para funcionar como imagem de Deus, nem ser o homem que Deus planejou, porque eu sou pobre em instinto. Então, por exemplo, não existe um instinto que direcione minha vida sexual, por exemplo. Eu preciso, é diferente dos animais. Tá? Um animal não precisa aprender a se alimentar, ele não precisa aprender a desenvolver sua atividade sexual, porque isso tudo é programado. Então, nesse caso, se eu tenho que imitar a Deus, eu tenho que conviver com Deus, tenho que aprender de Deus. É engraçado o senhor falar isso, porque eu tenho 2 filhos, uma de 10 anos e um pequeno, de 4 anos de idade. A mais velha, Isabelle, de 10 anos, e Benjamin, de 4 anos. E meu marido estava comentando lá em casa que Benjamin faz muita manha para comer, quer que eu dou na boca. E o pai falando, engraçado, quando a gente vê um bezerro nascendo, ele já nasce andando. Isso aí.
Agora você com 4 anos tem que ainda ficar ensinando a comer, dando comida na boca ainda, ele falando com o Benjamin. E aí eu me lembrei disso que o senhor estava falando, que o animal ele já nasce com instinto e programado dirigido pelo instinto. E o ser humano nasce com as potencialidades, certo, mas vai ter que ser desenvolvido, vai ter que aprender. Isso, é isso que está aqui em Provérbio. Ensina a criança no caminho que deve andar. Então, quando um pai ele vai cuidar, vai ser instrumento na mão do Espírito para formar esse filho, primeiro ele tem que conhecer a Deus. Porque ele tem que passar para esse filho o padrão do caráter de Deus. De Deus, né? E é essa transmissão que pode ser problemática. Exatamente. Quer dizer, se o pai ele não recebeu essa transmissão, ele não vai da forma correta, então vai havendo essa defasagem e essa degradação de geração em geração, porque cada geração vai produzindo uma geração pior do que a outra. Porque o papel do homem na paternidade não é só na determinação do gênero, porque como é sabido, o homem ele possui tanto o cromossomo masculino e o cromossomo X e o Y, né? E a mulher só possui o X. Então, para nascer um homem, quem contribui com o nascimento do homem é o homem, e para nascer a mulher também é o homem. Mas o homem, a contribuição dele não é só essa. Vai chegar um tempo, depois que essa criança nasce, por exemplo, a segurança e a estabilidade emocional dessa criança, quem transmite é a mãe. Por isso que a mãe ela precisa, no tempo da sua gestação, ter todas as condições possíveis para que ela possa ministrar no coração dessa criança. Ainda no ventre. Ainda no ventre. Porque também a neurociência já descobriu que uma mãe começa a transmitir para um filho a partir da 2ª semana de gestação. Eu aprendi isso lá no CETAPS. Né? Uhum. A partir da 2ª semana de gestação. Na aula de neurociência. Exatamente. A partir da 2ª semana, quer dizer, uma mulher que engravidou hoje, na 2ª semana, quando já começa a ser formado o cordão neural, que possibilita a formação das sinapses. Sinapses são fenômenos neurológicos que possibilitam a gravação das experiências. Então, essa mãe que engravidou hoje, mas ela só vai perceber a gravidez daqui a um mês. Então, se aquela criança não for esperada, quando ela percebe essa criança no útero, qual o sentimento que ela transmite para essa criança? E é interessante, eu fazendo aqui propaganda, mas eu tenho que fazer mesmo, porque é muito bom. Eu tive uma aula, inclusive, que a professora falou, você falou que é muito bom a gestante ter todas as condições adequadas possíveis. Por quê? Alguma angústia que essa mulher venha passar, talvez nem é diretamente em relação à criança, mas ela passa uma angústia e acontece um enrijecimento da parede uterina que o feto vai interpretar como uma rejeição. Certo, isso aí. Então, quando o Senhor fala exatamente isso, da importância da mulher, porque ela é que vai transmitir a segurança. Segurança, exato. E agora, aí é o papel do pai, tá vendo? O pai, por isso que Deus manda o homem amar a esposa como Cristo ama a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Ele morre pela igreja. Ele morre para deixar a igreja bem. Então, hoje em dia, o homem, por ter saído desse papel, não ter aprendido de Deus o seu papel paterno. Na verdade, ele acabou aprendendo do inimigo. Porque como o caráter do diabo é matar, roubar e destruir, o homem, quando age assim, ele está seguindo Satanás, não está sendo imagem de Deus, mas porque ele aprendeu da maneira errada no sistema do mundo. Então, daí o papel do homem, amar essa mulher, protegendo, para quê? Para que ela possa gerar filhos à imagem de Deus. Então, agora, essa mãe vai semeando no filho até a idade dos 7, 8 anos. Quando chega dos 7 para 9 anos, entra o papel do homem. Porque o homem não só estabelece o gênero, mas também vai fixar o comportamento do gênero.
Uma mulher, por exemplo, a feminilidade de uma mulher não depende da mãe, depende do pai. É o relacionamento dessa mulher com o seu pai que vai determinar a sua feminilidade. A masculinidade nesse sentido, não masculinidade no sentido machismo, mas uma atitude de homem realmente dentro dessa concepção de Deus, é determinada pelo pai também. Então é o pai que facilita aquele processo de separação da mãe com o filho e lança os filhos para uma vida de codependência e de uma relação saudável na sociedade. Então, quando esse pai não está presente, ou ele não exerce o seu papel, aí gera o problema da paternidade. E é tão interessante essa questão de cuidado, pastor, porque é muito assim, é bem delimitado. Eu sou mãe, ganhei o meu bebê. É aquela coisa de proteção, de cuidado, certo, de trazer aqui no peito. Aí você entrega para o pai já joga para começa cima. A mostrar isso, já mostra o filho ao mundo, já começa a Não mostrar é? para ele, exatamente. Então, o que acontece? Infelizmente, no sistema do mundo, o homem inicialmente assumiu um papel de apenas provedor do alimento, e hoje em dia até isso ele está dispensado, porque tem mãe que sustenta os filhos sozinha. E o homem, ele está tão distorcido no seu caráter que, mesmo ele sendo pai, ele se nega a dar o sustento a esse filho. E muitas das vezes, para que a mãe receba, o filho receba esse apoio financeiro, tem que ser através da justiça. Então, eu sempre costumo dizer que o grande responsável pelo mundo estar doente somos nós, homens. Muitos de nós somos responsáveis inconsciente, mas hoje, trazendo essa visão de Deus para todos os homens, e a igreja deve trazer essa compreensão, não só em ensinar os homens essa sua responsabilidade, mas também treiná-los, porque essas coisas no conhecimento não é suficiente. É preciso conhecer, o conhecimento, o compromisso e a prática. Alguém já disse também que o conhecimento sem compromisso, ele é inócuo. E sem a prática, ele também não tem utilidade nenhuma. Isso vale para a palavra de Deus. Porque às vezes a gente sabe muita teologia, mas não praticamos. Tiago fala isso, né? né? Não sejais meros ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes dela. Então, o próprio Tiago vai falar isso conosco. E, pastor, é tão interessante o senhor falando, quando o senhor coloca essa responsabilidade dos homens para a crise social que nós estamos vivendo. Há uma pesquisa, eu não vou saber precisar para o senhor exatamente, um certo policial, mas de alta patente, que trabalha nesse batalhão especial que atua nos morros do Rio de Janeiro. Ele fez uma pesquisa dos menores infratores que eram presos e perguntava: quem é o seu pai? Quando aprendiam esses meninos, esses jovens, né? Quem é o seu pai? Ou eles não sabiam quem eram, ou o pai rejeitou. Havia um problema nessa figura paterna. Exatamente. Então, vai, né, vai unindo força a essa afirmativa que o senhor fez. Perfeito. Existe, olha, pesquisa já bem sedimentada de que os filhos que tiveram uma relação dificultosa com seus pais ou ausência dos pais, eles vão ter uma tendência maior para se envolver com droga. Tem uma tendência maior a não ter um bom desenvolvimento escolar. Tem uma tendência maior a ter problemas com a autoridade. Tem uma tendência maior a sofrer determinados problemas psiquiátricos e psicológicos também. Tá? E isso também acontece com as meninas. As meninas que não têm uma relação correta com o pai, mesmo tendo a mãe, mas a ausência do pai gera psicologicamente e emocionalmente um certo déficit que vai gerar um transtorno ou uma debilidade no campo emocional e
e psíquico. Muitas delas nós vamos ver um alto índice de gravidez na E adolescência. É marcado isso daí. Porque elas vão atrás que fica uma lacuna, um vazio. E elas vão procurando preencher. Exato. Tem até no meu tempo de que eu atendia na clínica, então o que acontece? Uma menina que não teve um relacionamento com o pai ou teve um relacionamento conflituoso, ela gera no coração dela, a gente chama de um déficit afetivo. Esse déficit afetivo está diretamente relacionado para aquele tipo de personalidade do pai. Então, como se existisse dentro dela uma necessidade de ser amada por aquele pai. Mas essa experiência de amor está ligada àquele tipo de personalidade. Na experiência com o pai, essa mulher diz, eu nunca vou me casar com um cara igual ao meu pai. Mas sabe com quem ela vai se apaixonar? Com um homem igual ao pai. Exatamente. Daqui a pouco ela está assim mesmo. reproduzindo na vida dela e na vida dos filhos dela os mesmos efeitos que ela viveu na casa da sua mãe. Por outro lado também, quando essa menina ela é rejeitada pelo pai, isso vai causar determinados transtornos e deficiência que vai produzir na vida dela uma grave questão da sua identidade como mulher. Isso também ocorre na experiência do homem. Eu me lembro que certa vez eu recebi uma pessoa que tinha tentado suicídio e que não se aceitava como mulher. E que não queria ser mulher, e o problema dela era esse aí. Ela estava em conflito com a sociedade, que ela não queria ser mulher, e o pessoal dizia que ela era mulher. Eu falei assim, olha, presta atenção, é possível que esse fato esteja ocorrendo na sua vida, mas isso pode ser fruto de uma distorção. A maneira como você aprendeu sobre você, mesmo sendo mulher. E quando a gente vai fazendo a anamnese, uma análise na vida dessa paciente, a gente chega no seguinte ponto. O pai dela alcoólatra, a mãe dela vivendo naquele ambiente muito difícil. Então o pai dela batia na mãe dela. Quando a mãe dela apanhava, a mãe dela virava para ela que tinha 2, 3 para 4 anos. Está vendo? Mulher não presta. Mulher só serve para Sofrer, né? Sofrer. E ela foi ouvindo isso. Olha, chegou 4, 5 anos. Com os 5 anos, ela falou, não quero ser mulher, porque mulher sofre. Então ela começou a se identificar com os meninos. Para quê? Para rejeitando o gênero dela, que Deus colocou nela. E assim essa pessoa que foi crescendo, foi para a universidade, só que isso não parou. Ela começou a ter certos conflitos e certos relacionamentos que também ela não queria ser mulher, mas ela teve relacionamento lá, que esse relacionamento que não era exatamente aquilo que ela tinha, que ela esperava, o que os outros diziam, aquilo aumentou o sofrimento dela. E por conta desse relacionamento, ela tentou suicídio. Aí foi quando, por indicação do médico dela, ela mandou ela procurar um psicanalista, um psicólogo. E como na cidade eu era pastor, mas eu também atendia dentro dessa perspectiva, embora eu não atendo como psicanalista, eu atendo como clínica pastoral. Porque eu, como pastor, eu posso ser psicanalista, mas como psicanalista eu não posso ser pastor. Então, quando ela veio, e foi exatamente nesse ambiente pastoral e utilizando de certos princípios, ferramentas da psicanálise, foi que ela pôde compreender que, na verdade, ela não tinha nada errado com o gênero dela, que ela era uma mulher bonita, amada por Deus, mas que ela aprendeu da maneira errada. E a vida dessa menina mudou completamente. Hoje ela é casada e mãe de 3 filhos e vive muito bem. E pastor, como é grande a quantidade de homens que rejeitam a paternidade. E eu escutei uma ministração da Ilma Cunha em um retiro recente de esposas de pastores e líderes que eu participei. E ela falou algo que me marcou profundamente e é uma grande verdade. Ela falou que atendeu um paciente
e falou: meu pai, aquela dor, né? Aquela ferida. Meu pai não foi meu pai. Ele não quis ser meu pai. Ele não me registrou. E a Ilma respondeu para ele: que pena desse homem. Aí a pessoa olhou assustada, porque ela falou: eu tenho pena desse homem, compaixão, porque ser pai é um privilégio. Ele não acompanhou os seus primeiros passos, ele não acompanhou as suas primeiras palavrinhas, ele não acompanhou as suas apresentações escolares, ele se privou de viver uma grande dádiva da vida, que é a paternidade, exercer a paternidade. Mas dentro do contexto do mundo, quer dizer, o sistema do mundo, ele foi montado para produzir esse tipo de problema. Sabe? Sim. Que você vê, quando há uma separação, com quem ficam as crianças? Com a mãe. Com a mãe. É tanto o menino como a menina. Então, se esse menino foi criado por Deus para proteger e cuidar de uma mulher, ele aprende desde cedo a ser cuidado por uma mulher. E uma menina que cresceu para aprender a ter um relacionamento com o homem e que se permitir ser amada por meio de um cuidado, ela aprende a se virar nos... Então, imagina essa filha que vivendo o tempo todo a mãe fazendo tudo. E esse filho vivendo o tempo todo, e geralmente essas mães que trabalham fora, ela assume o filho de tal maneira que cria o filho como um reizinho. Geralmente, na infância, ela talvez até para compensar a falta do pai, ela satisfaz de uma forma plena a vida desse filho. E ele vai crescendo, fazendo o que quer, a mãe arrumando a cama dele, lavando o copo dele, guardando o sapato. Mas quando esse garoto chega à adolescência, cuidar da vida de um adolescente, fazer o serviço do estrago com um adolescente, é muito pesado. O que acontece com essa mãe? Ela começa a apertar esse adolescente, cobrar dele. Quando ela começa a cobrar, leva esse adolescente a estabelecer com essa mãe uma relação de amor e ódio. Por um lado, ele depende e ama, mas quando a mãe aperta, ele e assim ele se torna um homem vivendo essa crise com a figura feminina. Então, imagina, esse rapaz, a tendência dele é se casar com uma mulher que foi criada só com mãe. Que essa mulher que foi criada só com a mãe vai ser uma mulher virada. Ela vai fazer tudo e cuidar de tudo. Mas essa mulher que foi criada só com a mãe, na cabeça dela, eu vou querer me casar com um varão. Um homem que vai cuidar, mas ela vai se apaixonar por aquele cara que foi criado só com a mãe. Então, inicialmente, o casamento, as festas, os primeiros dias. Aí, dentro de casa, no dia a dia, tem lá algo para fazer. Aí ela diz, olha, aquela lâmpada ali. Ele, sim, daqui a pouco. Só que daqui a pouco passa um dia, 2 dias. Fica lá. Ou ele fica lá frente à televisão, no videogame. Quando ela ou soltando pipa. Quando ele começa a procrastinar, aí ela começa a apertá-lo. Quando ela começa a apertá-lo, olha... Ele se lembra da mãe da adolescência. Da adolescência. Aí começa a viver o conflito com essa... Daqui a pouco estão se separando. E dizendo que não eram para serem casados. Eram para serem casados, mas essas pessoas precisam de cura. Essa educação que a gente recebe no sistema do mundo é uma educação do inferno, que nos prepara para a infelicidade. Para a derrota mesmo. Para a destruição. É a educação da morte. Então, por isso que depois que uma pessoa nasce de novo, ela precisa aprender a ser essa imagem de Deus. E quando ele vai aprendendo, ele vai ser o pai ideal, vai ser o filho ideal, porque ele vai restaurar na identidade dele como homem a verdadeira paternidade que tem como referência a Deus. E vai criar esse filho dentro desses pressupostos e vai ter uma sociedade curada, totalmente restaurada. É isso que eu ia falar, pastor. A cura, né, para essa orfandade, porque talvez nós estamos ministrando agora para pessoas, porque olha como é interessante, pastor, destinos de toda uma geração, ou de várias gerações, estão na nossa representatividade de Deus. Exatamente. E é tão interessante que a forma como Deus mais gosta de se apresentar a nós
essa dica Jesus dá na oração do Pai Nosso. Exatamente. Jesus dá a dica de como Deus gosta de ser chamado, de como Ele quer se apresentar a nós. Porque Ele não é um pai relapso, Ele assume essa responsabilidade. Mas, infelizmente, nem todos os filhos aceitam essa paternidade, exatamente. Então, hoje em dia, eu tenho, tanto que eu limitei no campo da ciência, atendi uns 30 anos, mas também como pastor, eu não tenho dúvida, não existe restauração para a humanidade se não for através de Jesus Cristo, através do sistema de Deus. Não existe. Creio, às vezes pastor. As pessoas pensam que é uma questão de religiosidade, ou imaginam aqueles que vivem de acordo com a Bíblia como mais uma religião. Não. O homem precisa de Deus porque a sua identidade está em Deus, porque ele foi criado à imagem de Deus. Para mim poder saber quem eu sou, eu tenho que conhecer a Deus. E esse homem separado de Deus, ele vai ficar sendo iludido, achando que veio do macaco ou veio do Big Bang. Mas nenhuma dessas teorias atende à sua demanda de necessidade, o seu vazio. O homem só se completa quando ele reencontra a Deus. E esse reencontro com Deus só acontece por meio de Jesus Cristo. Ele é o único caminho. E é algo tão tremendo, pastor, como isso está impregnado. Essa distorção está impregnada na nossa sociedade. Vou falar do Brasil. Eu falo assim, pastor, porque para que o nome de Jesus seja engrandecido, nós recebemos e-mails de brasileiros em outras nações. Mas eu vou falar aqui especificamente do Brasil. Quem representa o Brasil, que o mundo coloca, uma padroeira, que vem de pai. Exatamente. Mas numa figura feminina, com um filho nos braços, sem a figura do pai. Exatamente, perfeitamente. Isso aí, quer dizer, tudo isso aí é uma cultura que tende a afastar as pessoas dessa paternidade. Da paternidade de Deus. De Deus, exatamente. Então, é Deus que... Agora, Deus tem interesse em restaurar a humanidade? Tem, mas Ele vai restaurar através dele. Então, quero dizer para vocês que estão me assistindo, então, quando alguém fala para você da Bíblia, ou fala da necessidade de você ter um encontro com Jesus, não é uma questão de religião, não. Não se iluda. Você foi criada ou foi criado à imagem de Deus. Então, o único modelo que vai satisfazer a sua integridade, que vai dar sentido à sua identidade, é Deus. Enquanto você estiver afastado de Deus, você vai ser, sabe o quê? Um andarilho de você mesmo. Você vai viver por esse mundo sem sentido e sem plano e sem projeto. E vai morrer acreditando que você nunca deveria ser feliz e nunca poderia ter uma vida diferente. Saiba que Deus planejou a sua vida Aleluia. E a sua identidade, mas só que Ele não colocou dentro de você como fez com os animais. A irmã poderia ler em Salmo 139, Sim. versículo 16, por favor? Sim. Então, aos animais, Deus criou e colocou a identidade, o destino desses animais dentro deles. Mas veja o que Deus fez com relação ao ser humano. 139, versículo 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, o seu projeto está aqui, no manual de Deus. Se você quiser saber quem é você, busque em Deus. E Deus não deixou a humanidade às cegas. Ele escreveu algo sobre você. Então está aqui. Agora leia o versículo 14. O 14 diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então preste atenção, irmã. Deus está dizendo assim, Deus quer que todo ser humano, quando acordasse, fizesse essa oração. Essa é a oração que Deus quer que você faça amanhã, quando você acordar. E que você possa olhar no espelho e dizer: Senhor, eu te louvo, porque me formaste de maneira tão maravilhosa. E tem uma versão que diz: a tua obra é um verdadeiro milagre. Aleluia. E Deus quer que você saiba, você é um milagre.
E na minha alma eu sei disso muito bem. Mas sabe que no sistema do diabo não é isso que as pessoas aprendem sobre si. As pessoas, elas são chamadas por apelido, ou são designadas pela sua condição econômica, ou pela cor da sua pele. Eu, durante um tempo, formado com essa mentalidade mundana, diabólica, eu me senti inferior pelo fato de ser preto. Até que um dia eu li esse texto aí. E Deus passou para Silva, você foi criado de uma maneira perfeita e sendo preto. Não queira ser branco, porque você é perfeito e maravilhoso sendo preto. Você que é branco é perfeito e maravilhoso sendo branco. Você que é magro é perfeito e maravilhoso sendo magro. Se você é negro, negro é perfeito e maravilhoso sendo negro. O que distorce essa visão de você é exatamente a ignorância com relação ao pensamento de Deus. Aleluia. É o afastamento de Deus. Porque quem recebe de Deus não tem problema de baixa autoestima. Não tem vergonha de si mesmo. Porque ele vai saber a verdade. Aleluia. Pastor, já estamos caminhando para o final. Gente, passou voando, meu Deus. Né? Daqui a pouco nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez. E pastor, para encerrar a nossa entrevista, eu só tenho uma pergunta para fazer para o senhor, né? Eu vejo como é importante nós representarmos a Deus. Que grande responsabilidade. Aprendemos sobre as distorções que o mundo causa. Exato. E aprendemos que há cura dessa orfandade em Deus. Então, se você é um reflexo de um problema, porque olha que interessante. Se eu tenho uma pessoa que não teve um bom referencial de pai, aí eu apresento um Deus Pai. Quando eu falo Pai, o que vem na mente dela? Uma referência do pai negativo. Uma referência negativa do pai que teve. Mas eu quero te dizer que o Pai Celestial, ele é perfeito. E há cura dessa orfandade em Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, aonde você está, se você quer cura, porque se você não buscar a cura, você vai transmitir essa distorção para os seus relacionamentos, você vai transmitir essa distorção para os seus filhos. E isso vai continuando de geração em geração. Mas aonde você estiver agora, dobra os seus joelhos e aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, o Salvador da sua história. Exatamente. Então não encare isso como um apelo religioso. Sim. Encare isso como uma necessidade humana. Nós fomos criados à imagem de Deus e precisamos conhecer a Deus para saber quem somos. Enquanto você estiver sendo conduzida por essa cultura maligna mundana, eles cada vez mais vão afastando você de Deus e afastando você da sua verdadeira identidade, chamando você não sei lá de quê. E talvez você vai morrer sem saber a verdade a seu respeito, que está em Deus. E só Ele pode dizer quem é você. E Ele já disse, como foram os textos lidos aqui. Então, ouça esse chamado. Ou caso, se você quiser ter uma assistência melhor, irmã, a senhora poderia deixar seu telefone aí, ou o endereço da sua igreja? Quem sabe essas pessoas possam lhe procurar. Amém. E sua igreja dar uma assistência, ajudá-los nesse processo. Amém. A minha igreja é ADNV Soteco, @adnv.soteco. Também você pode me procurar diretamente, @Priscila Cedro Oficial, e estaremos dispostos a te ajudar nessa jornada de cura em Deus, porque essa cura não está nas nossas ferramentas humanas, na nossa boa oralidade ou no nosso conhecimento humano. Esta cura só está em Cristo Jesus. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. E outra coisa, pastor, agora para encerrar mesmo. Se há uma mãe agora, uma mãe solteira, vamos dizer,
né, o marido abandonou, o pai não reconheceu essa criança e ela vive essa jornada criando filhos sozinha. Há como, apesar de ser uma mãe solteira ou uma mãe sozinha, sem assistência de uma figura masculina, há como resolver esse problema de paternidade? Existe sim. Geralmente na igreja que eu pastoreava, eu procurava dirigir as famílias e os pais da igreja para que desse apoio a essas mães. Pais espirituais. Pais espirituais. Que pegasse esse filho, deixasse um fim de semana com ele. E essa mãe, se você não tem o avô ou não tem o irmão que possa suprir isso, eu acho que você poderia buscar esse apoio na igreja. Porque quando você se integra numa igreja, você passa a ser filha e filho de Deus. E ali dentro da igreja, você vai ter a orientação e o apoio necessário para que Deus possa encaminhar uma figura masculina, mesmo que não seja pai, mas alguém que vai poder lhe dar um apoio, ou você, mãe, vai receber instruções de como suprir essa necessidade. Mas é muito importante mesmo. E é tão interessante, pastor, que o senhor falando sobre pais espirituais. Gente, que tremenda essa palavra, que necessidade urgente. É interessante porque, quando nós vamos ver em Malaquias, a profecia de Malaquias ali, que fecha ali o Antigo Testamento na Bíblia, e virá no espírito de Elias, certo, converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Aí nós temos 400 anos de silêncio profético, de período interbíblico. Aí vem João Batista, a mesma coisa, e virá no espírito de Elias, convertendo o coração dos pais aos filhos. Por que Elias e não outros profetas? Porque é o que tem registro de um filho espiritual. Exato. Que foi Eliseu. Há necessidade de termos filhos espirituais, de sermos mentores dessa nova geração. E temos cuidado que quando eu assumo um papel desse, meu papel é exatamente ligar essa pessoa a figura Deus, de Deus Pai. Exatamente, exatamente. É necessário que haja essa cultura dentro da igreja, que aquele homem ou aquele irmão que vai assumir esse papel de dar esse apoio, vai fortalecer no coração dessa criança a figura de Deus Pai e ensinar essa criança a ter uma relação direta que Deus vai suprir completamente. E a convivência ali, o exercício, vai complementando ali naquela relação, passando um fim de semana na casa de uma família. Quer dizer, aquele menino vai passar um fim de semana na casa de uma família que tem um pai e que tem garotos também. E ali ele vai aprendendo esse tipo de relação. Gente, se deixar eu vou pregar, porque eu já estou aqui na minha cabeça, está entendendo? Se você pega Elias e Eliseu, quando você faz um bom papel de pai espiritual, seu filho renderá em dobro. Exatamente. Será abençoado em dobro. Isso aí. Se você olhar o número de milagres que Deus operou através de Elias, Eliseu operou o dobro. Porque o pai é aquele que dá destino, exato, é aquele que dá propósito, exato, é aquele que libera. Que Deus levante, estou sentindo a presença de Deus aqui, aleluia, vamos fazer vigília, mas eu prometi que eu vou acabar cedo, aleluia, eita glória, que se levantem pais espirituais nessa nação, que se levantem homens dispostos a curar a orfandade dessa nação. Brasil, tem cura para você. Que homens se levantem, homens curados em Deus, que leve essa geração à paternidade de Deus. Mas aí já é o papel da igreja preparar esses homens. Isso aí. A igreja ela tem que ter essa consciência, especialmente os pastores, e começar, porque essas coisas a gente não nasce sabendo. Não. Temos Eles que têm aprender. que ser preparados. E o ambiente, a igreja, a igreja prepara as famílias e forma e treina toda esse grupo através da... Então, para se levantar homens, tem que se levantar a igreja para preparar esses homens. Eita, que palavra, irmãos. Aleluia, eu fico empolgada. Olha, eu me segurando para não continuar. Você gostou, pastor Silva? Volta. Volta mais vezes. Que maravilha, que maná
Eita glória! Vou chamar o pastor Silva mais vezes aqui. Vou ficar no pé do pastor Silva agora, porque eu gostei muito do pastor Silva. Vamos voltar para discutir mais sobre paternidade. Vamos adorar a Deus? Abra a tua boca aí, meu filho. Adore a Deus. Vamos encher essa atmosfera com adoração. Que o céu seja aberto sobre nós, ministrando cura. Cura nos pais, cura nos filhos, cura nas famílias. A saída, a cura para essa dor. Ah, meu Deus, há um bálsamo. Cantarabaxude, cantarabaxai. E está em Cristo. Adore a Deus conosco. Aleluia. Diga para ele, ó, você pode ter sido abandonado pelo seu pai. Fala no não microfone. Foi abandonado por Deus. Você pode ter sido abandonado. Você pode ter sido abandonado pelo seu pai ou até pela sua mãe, mas você nunca foi e jamais será abandonado por Deus. Agora, só que você precisa conhecer esse Deus que Aleluia. nunca te abandonou. Aleluia. Busca Ele em Cristo. Ele quer se revelar a você. Aleluia. Adore ao Senhor. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, Tu és Senhor,
nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele vem, ele vem. É certo que ele vem. Estava conversando, pastor, com meu marido. Meu marido até teve um sonho, que ele fala, Priscila, um sonho perturbador, né? E ele sonhava com um grande furacão que tomava todas as nações da terra, né? E ele via um grande representante político, o Donald Trump, dizendo, eu disse. E ele falava, Priscila, dentro, aí pegava a casa do pai dele, que representa a casa do nosso Pai Celestial, né? A igreja do Senhor. Ele, Priscila, no sonho eu tinha a impressão de que dentro da casa do meu pai havia segurança. Era um tipo de furacão que nenhuma casa humana seria segura. Mas no sonho tinha um reflexo. E uma conhecida de Léo falou, Léo, eu sonhei com o ponteiro de um relógio apontando meia-noite e dizendo, chegou o tempo. Então eu falo que é certo que ele vem. É certo que ele está vindo. Talvez coisas a gente vê, né, pastor? O Afeganistão, nós como igreja do Senhor, clamamos por essa nação. Pedimos a Deus misericórdia, que entra com intervenção, que dê livramento ao povo de todo terrorista, de todo extremista. Mas a gente sabe que o mundo já está com dores de parto, a terra já está em dores de parto, e como em dores de parto, à medida que está próximo o parto, as dores se intensificam. É certo que ele vem, esteja preparado. Esteja preparado. Agora vamos dar os alô? Aleluia! Eita glória! Será que Priscila vai me mandar um alô? É claro que eu vou mandar um alô. E de primeira instância, um alô à minha tribo. A tribo do cacique Taiguara Surine, lá em Xingu, no Mato Grosso. Deus continue abençoando essa tribo. Deus continue fazendo proezas. Eu profetizo que o nome do Senhor será proclamado aí neste lugar, que as fronteiras serão estendidas, as tendas serão ampliadas e outras tribos serão alcançadas pelo poder de Deus. Aleluia! Um abraço ao missionário João Rosa. Deus continue te abençoando, meu amado. Meu abraço também ao sertão da Bahia, a comunidade de Nova Colina, Casa Nova, Boninal, toda essa região aí de Boninal, pastor Reinaldo, Osilene, Alexandra Patrícia, Alcemir, Amanda, todos missionários plantados no sertão da Bahia. Recebam meu abraço, as minhas considerações, meus joelhos dobrados. Que Deus continue operando proezas em vocês e através de vocês, amém? Que Deus continue abrindo portas no sertão da Bahia e continue operando milagres aí neste lugar, em nome de Jesus. Obrigada por estarem conectados e não perdendo nenhum dos nossos programas, amém?
Meu abraço também à minha igreja ADNV de Soteco, a todos os irmãos, a todo o ministério ADNV, Assembleia de Deus Nova Vida. Obrigada pelo apoio, pelo incentivo e por estarem sempre comigo, segurando as cordas nas orações. Agora vamos aos alôs. Meu abraço vai para Juliana Schneider e toda a família Schneider em Camboriú. Eu quero dizer que Camboriú é terra especial para mim, hein? Porque foi exatamente nessa cidade que eu e Léo começamos a conversar, para começarmos a namorar, então entrarmos na aliança do matrimônio. Tudo começou em Camboriú, pastor, em um congresso que tinha lá, eu acho que ainda tem. Tem, não tem, Rogério? Gideões da Última Hora, o congresso Gideões Missionários. Nós fizemos uma viagem para lá com uma caravana de igreja, e Deus operando milagres, fazendo maravilhas, sem contar, amados, que Camboriú, que cidade bonita, né? Sempre que eu levo meus filhos ao Beto Carreiro World, eu fico instalada lá em Camboriú, para passear pelas noites de Camboriú. Eu amo Camboriú. Meu abraço a todos que moram em Camboriú, amo essa cidade, guardo ela no meu coração. Camboriú, Santa Catarina. Ela diz: paz, missionária, Deus abençoe o seu ministério e essa TV. Você é uma bênção nas nossas vidas. Espero aquele alô para a família Schneider aqui em Camboriú. Aleluia! O meu abraço, Juliana, e a toda a família Schneider de Camboriú, Santa Catarina. Um abraço também para Lívia Morales. Ela me escreve de Cochabamba, Bolívia. Ela diz assim: paz, amada, sou missionária aqui na Bolívia. Nasci no Brasil, filha de pais bolivianos. Acabei vindo em missão para a cidade de Cochabamba, pela Igreja Assembleia de Deus Boas Novas. Estamos ligados na programação deste canal, abençoado e orando por vocês. Lívia, Deus abençoe a sua vida e a todos os bolivianos, que Deus continue operando milagres nessa nação, libertando vocês de todo e qualquer cativeiro, que o trono do Senhor seja estabelecido aí na Bolívia, trazendo liberdade econômica, liberdade política e prosperidade, todas as bênçãos do reino de Deus, amém? Um abraço ao pastor Rui Castro Novaes, ele me escreve de Dhaka, Bangladesh. Ele escreve, gente, Ásia, hein? Aleluia, eita glória. Ele escreve assim: a graça e a paz de Jesus Cristo. Sou pastor missionário há 5 anos em Dhaka. Não sei se eu estou pronunciando corretamente, que Dhaka é a capital de Bangladesh, onde temos uma missão que cuida de 86 crianças conhecidas aqui como párias. Deus tem nos abençoado em nosso trabalho, que tem crescido apesar das dificuldades financeiras e escassez de voluntários. Estamos construindo uma escola e ampliando o abrigo das crianças. Sempre que posso descansar um pouco, me conecto ao Brasil e ao povo de Deus através desse veículo de comunicação que nos edifica muito. Sou natural de Cachoeiro, perto de vocês. É verdade, pertinho de nós. Deus abençoe o seu povo na face da terra. Um abraço, pastor Rui Castro Novaes. Que Deus continue te sustentando, que Ele continue sendo a sua força aí em Bangladesh. Não desista, persista no seu chamado, no seu propósito, e que essa nação seja bendita, aleluia, por causa do Senhor Jesus através da sua vida. Um abraço também a Paulo Brunoro, ele me escreve de Santa Rosa do Purus, acho que é Purus que fala, Acre. Ele escreve assim: paz, venho agradecer a pastora pelos programas que têm contribuído muito com a edificação da minha família. Os temas são sempre muito relevantes e têm servido de igreja para nós, pois estamos num local isolado e consigo ir à cidade apenas uma vez no mês quando congregamos. Essa TV tem sido nossa igreja aqui, e estamos sendo abençoados. Um forte abraço a toda a equipe. Pastor, eu acho que a Betel Filadélfia pode alcançar, hein? Tem alguma forma deles entrarem em contato?
com o pastor? Tem alguma rede social, algum trabalho online? Pode falar no microfone, pastor. Nós temos Eles têm um site que é www. Pastor, está ligado embaixo? Aperta, vê se fica verdinho. Ficou? Fala agora. Vê então se tá... você pode Isso. entrar no nosso site www.igrejabetelfiladelfia.org.br. Só uma pergunta. Betel. Betel Filadélfia. B-E-T-H-E-L. Não, B-E-T-L. Tá, B-E-T-E-L. E Filadélfia normal? Não tem PH também. Não tem, Ou você também, se quiser ter algum tipo de contato comigo, você pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, que é o 27 992 61 1606. 27 992 61 1606. Eu pedi para o pastor falar isso porque ele faz esse trabalho de discipulado online. E há muitas famílias, pastor, que nos mandam, que acabam habitando em locais difíceis para frequentar uma igreja local, presencial. E eu fico muito feliz, Paulo, quando você relata que a TV IBMS tem ajudado vocês a congregar, a adorar a Deus. Que bom que a TV IBMS tem sido instrumento para edificar o corpo. Que bom que temos sido essa ferramenta. Um abraço, Paulo, a você e toda a sua família e a todos os moradores de Santa Rosa do Purus, Acre. Um abraço também para o William Ribeiro. William, eu achei tão interessante esse recado porque me levou a um filme. É um filme de romance. Ele me escreve, gente, de Notting Hill, Londres. Quem já viu esse filme, Um Lugar Chamado Notting Hill? Eu falei, meu Deus, o filme da Julia Roberts. Aleluia. Eu me lembrei desse filme romântico, né? Um Lugar Chamado Notting Hill. Enfim, aí ele me escreve de Notting Hill, Londres. Paz de Cristo, sou estudante aqui em Londres há 1 ano e descobri este canal abençoado. Faço intercâmbio estudantil e às vezes me sinto só. Ainda bem que tenho tido esta companhia para me manter linkado com o povo de Deus. William, que privilégio receber o seu contato, me trouxe uma sensação muito boa. Que bom que esse canal tem sido um instrumento para que você não se sinta só, mas se sinta ligado ao corpo. Faça uso também dessas ferramentas dispostas aqui, para você continuar em contato com a palavra, sendo discipulado, mesmo que virtualmente. Amém? Eu creio que essa pandemia nos fez, como igreja, crescer nessa ferramenta também virtual e de internet. Amém, pastor? Muito obrigada. Obrigada pela tua presença. Obrigada a todos vocês que acompanham o Interação Gospel e nos permite ser esse instrumento usado por Deus para abençoar vidas. Se você realmente acredita que a TV IBMS é uma voz profética, inscreva-se, assista, inscreva-se no canal e compartilhe. Seja um instrumento usado por Deus para trazer crescimento a esse canal. Há tantas coisas ruins que nós contribuímos para crescer, que não traz edificação nenhuma. E este aqui é um instrumento para promover o reino de Deus, para levar o nome de Jesus a toda a terra. E você também pode ser um instrumento usado por Deus para trazer crescimento à TV IBMS. Amém? Se você também é um empresário que quer investir na TV IBMS, não perca a oportunidade. Entre em contato conosco. Amém? Aleluia! Vamos encerrar então com adoração. Pastor Silva, muito obrigado. Seja que o céu possa recompensar a sua visão, a sua disponibilidade. Obrigada por derramar tantas pérolas em nossas vidas, que trouxe tanta
muita edificação e refrigério. Amém? Amém. Leve o meu abraço do pastor Léo e de toda a equipe da TV IBMS. Amém? Obrigado, eu me sinto extremamente honrado por Deus, por conhecê-los e poder participar. Que a minha visão é sempre uma visão de reino. Amém. E sempre sirvo para o reino de Deus. Eu não vejo as coisas se separadas, não. Tudo é reino. Amém. Obrigada, pastor. De nada. Adore ao Senhor mais uma vez com a minha líder de louvor, Catherine, e o tecladista, Rogério. Vamos adorar o nosso Paizinho, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele a qual tem nos guardado, tem zelado pelas nossas vidas. Que nós possamos sentir diariamente, estejamos sensíveis ao seu Espírito, ao seu toque. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Cante conosco. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Oh, Senhor, só tu és o Senhor das nossas vidas. Que tu és o Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, ó Pai, pelo teu amor, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
está aqui neste lugar. E eu quero agradecer Catherine, Rogério. Eu fico tão emocionada, queridos, porque quando nós procuramos pastores mais amadurecidos do que eu e o Léo, e nós buscávamos conselhos, eles diziam para nós: tem uma necessidade, rogue ao Senhor da seara para que mande os trabalhadores. É Ele que vai prover a sua noiva. E hoje, quando eu vejo aqui a Catherine, o Rogério, numa adoração tão plena, tão genuína, aleluia, eu descanso na fidelidade, no cuidado e na provisão do dono da seara. Aleluia! Talvez você, líder, está passando por alguma dificuldade no seu ministério. Clame ao Senhor da seara. Clame ao dono da seara que mande trabalhadores. Aleluia! É Ele que prover a sua noiva. Amém? Nós só precisamos descansar nele. Catherine, Rogério, que possamos viver muitos milagres ali em Soteco. Aleluia! Que possamos continuar vivendo maravilhas em Soteco. Obrigada por estarem aqui. Rogério, dedilha aí a bênção. Deixa Deus te usar. Vamos orar agora pela sua vida. Agora você está me vendo em pé, linda. Até o cinto, querida, da Keila Costa Story. Tá vendo? É chique no último grau. Agora eu estou em pé. Tá vendo que coisa linda? Então você pode adquirir também. Não esqueça, @Keila Costa Story. Vai lá e siga ela nas redes sociais. E agora eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Deus falou poderosamente. E eu sei que Deus curou a orfandade aqui. Eu sei que Deus falou ao teu coração. Talvez você tentou até hoje resolver com a sua força, com o seu jeito, com as suas ferramentas. Você tentou fugir de Deus, fugir dos caminhos de Cristo. Ei, mas não tem jeito. Em Cristo está a vida. Em Cristo está a liberdade. Em Cristo está a mudança da sua história. Aleluia, em Cristo está o seu refrigério. Todo esse cativeiro de alma, todo esse cativeiro de mente, há uma chave para a sua liberdade, e ela se chama Jesus Cristo. Não endureça o seu coração, mas que em nome de Jesus você possa se render e aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Fecha os teus olhos aí onde você está. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esse mês de agosto, o Senhor gerou no meu coração, Senhor, falarmos sobre paternidade. O Senhor gerou no meu coração, Senhor, tratar esse espírito de orfandade, Deus, que assola a nossa nação. Mas, Pai querido, Pai amado, aonde estiver uma pessoa ferida pela ausência da figura paterna, ou mesmo com uma presença, mas com uma representatividade tão distorcida e ruim, Senhor, que agora haja um mover de cura aqui neste programa. Senhor, que haja um mover de cura nesta noite. Que haja um mover do teu Espírito, que sopre sobre a terra brasileira, que sopre em cada estado dessa nação, Pai, ou qualquer outra nação que está me ouvindo agora. Pai, quantos órfãos em nações que tiveram terremotos e mataram tantos homens, tantos pais, Pai querido. Pai, quantos países assolados por guerra civil, deixando tantas crianças órfãs, Senhor. Pai, quantos países que agora me assistem, assolados pelo terrorismo, por bombas, meu Senhor, essa disputa insana pelo poder. Mas, Pai querido, Pai amado, eu sei que há liberdade em Ti, Senhor, a cura em Ti, meu Deus, a resgate em Ti. Cantarabaxude, cantarabaxébia. Senhor Jesus, aonde tem ausência de Pai, levante pais espirituais nessa
nessa noite, que a tua igreja possa preparar homens dispostos a adotar filhos e filhas espirituais. Pai, que possamos, Deus, colocar a próxima geração sobre nossos ombros, carregá-los em amor, Senhor, de tal forma que eles possam, Pai, Pai, colher em porção dobrada, Pai, se desenvolver em porção dobrada, serem usados em porção dobrada por Ti, Pai, que os seus feitos na nova geração sejam em porção dobrada, Pai. Mas para isso precisa existir uma geração, Elias, dispostos a mentoreá-los, dispostos a amar esse Eliseu, dispostos a instruir Eliseu, dispostos a carregar Eliseu nos ombros, meu Senhor. Pai querido, Pai amado, levanta agora, Senhor, levanta pais espirituais, meu Deus. Levanta homens, Pai, para mentorear pessoas. Cantarabaxude, cantarabaxai. Senhor, todas as mazelas sociais, cura os homens, Senhor. Cura os homens, Senhor. Cura a paternidade, meu Deus. Realinha os homens, Senhor. Pai, que cada homem possa desejar a paternidade, Deus. Que, Pai, aonde tiver um pai agora que abandonou um filho, cantarabaxude, cantarabaxai, você vai atrás do seu filho agora, você vai atrás para exercer a sua paternidade. Pai, aonde tem um homem agora que se separou de sua esposa e constituiu outra família e se esqueceu dos seus filhos do primeiro casamento, em nome de Jesus, seja confrontado agora pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor, e vai lá ser pai. Cantarabaxude, cantarabaxébia. Pai, aonde estiver um pai em fuga, traga ele de volta, Senhor. Cantarabaxude, cantarabaxai. Pai, eu ministro, Pai, tem homens que já se converteram, mas não foram lá atrás consertar a paternidade, Senhor. A paternidade deixada, a paternidade que feriu. Mas, Senhor, esse homem agora munido numa roupagem de um novo homem, Senhor, ele vai se desenvolver em Ti, ele vai entender o chamado paterno e vai atrás dos seus filhos. Pai, aonde tiver um pai estéril que não pode gerar filhos biológicos, seja tocado agora para gerar filhos espirituais. Alabaxude, cantarabaxude, cantarabaxébia. Pai, eu creio que haverá um mover, onde o Senhor converterá o coração de pais aos filhos, de filhos aos pais. Pai, aonde tiver um homem estéril, porque foi, Pai, sequelado, foi bloqueado por causa de uma paternidade mal conduzida, agora em nome de Jesus, seja desbloqueado agora no mundo espiritual. Gere filhos, espermatozoides tenham vida agora. Aonde tem um homem agora com varicocele, com uma baixa taxa de espermatozoide, seja curado agora, seja curado agora, seja curado agora. Aonde tiver um homem, meu Senhor, que os médicos dizem, os seus espermatozoides vêm mortos, torne a ter vida agora, gere vida agora, gere vida agora, gere vida agora. Cantarabaxude, cantarabaxébia. Pai, nós liberamos a palavra, nós liberamos a palavra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Pai, tome a nossa nação nas tuas mãos. Pai, nós clamamos pelo Haiti, nós clamamos pelo Afeganistão. Senhor, guarda esse povo, Senhor, dê livramento a esse povo, Deus. Pai querido, aonde tiver um pastor, um cristão implantado no Afeganistão, dê livramento, Deus. Guarde, Pai, o teu povo, Senhor, que o seu trono seja estabelecido no Afeganistão, no Haiti. Senhor Jesus, destrona esse principado maligno, destrona, meu Senhor, essa cortina de terror, de homicídio, de assassinato, Deus, em nome de Jesus Cristo. Toda mortandade seja repreendida agora em nome
nome de Jesus Cristo. Pai, obrigada por mais um programa Interação Gospel. Obrigada por estar aí conosco. Obrigada por participar conosco de mais um culto. Até o próximo programa Interação Gospel. Aleluia!